pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Cassandra, de volta aqui no canal da costura para ensinar vocês a fazerem esse macacão maravilhoso, cheio de detalhes, feito em linho sintético. Vamos começar fazendo a parte da calça, desenhando. É lógico que vocês vão desenhar depois em tamanho natural, tá? Então eu tô fazendo aqui pequenininho para que vocês consigam visualizar toda a peça, tá? Começando desenhando um retângulo com o comprimento da sua calça pela largura do seu quadril dividido em 4. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, clica no sininho para você receber as notificações de todos os nossos vídeos, ok? Então, desenhado o nosso retângulo com o comprimento da calça e a largura do quadril, vocês vão marcar a altura do quadril e afunilar até a cintura, fazer o recortinho da cintura de pelo menos uns 2 centímetros, tá? Da lateral até a marcação do quadril. Na cintura, no centro da cintura, vocês baixam 1 centímetro e na altura do gancho, vocês podem crescer 4 centímetros para fora desse retângulo. Então, vocês desenham o gancho e desses 4 centímetros afunila até o retângulo de volta. Aí, eu vou fazer uma vistinha sem recorte, tá, pessoal? Então, eu vou crescer aqui 4 centímetros para fora desse retângulo para fazer essa vista que então a gente só vai dobrar e vocês colocam zíper ou botão do jeito que quiserem, ok? É só recortar. Percebam que não é uma coisa bem acinturada. Ele é levemente acinturado só para fazer o jeitinho do quadril mesmo, mas é com o cinto que a gente faz o ajuste da cintura. Ou se você não quiser, não precisa nem do cinto. Então, com a frente recortada, eu posso usar ela de base para a gente poder fazer a nossa traseira, tá? Com algumas modificações. Então, para ficar fácil, eu vou copiar a mesma peça e vou modificar depois. Então, pode deixar lateral exatamente igual à frente, porque a lateral eles precisam se encaixar, ok? E barra também exatamente igual. Então, a cintura, no centro da cintura, eu vou crescer 6 centímetros para cima do meu cos da frente, 6 centímetros a mais, e desenho a minha cintura. No gancho, como é pantalona, eu vou crescer 6 centímetros também. O gancho, a coxa mais larga na altura do gancho, 6 centímetros, e vou redesenhar o gancho da traseira. E a perna também, pessoal, pode ficar 4 centímetros mais larga, tá? Então, é aí que eu vou redesenhar a perna da minha calça. Está pronto a traseira, vamos recortar. Então, aqui já tenho frente e costas, que vou cortar 2 vezes no tecido cada um. Agora, vamos à blusa. Começamos o molde da blusa fazendo um retângulo com a altura da blusa pela largura do nosso busto. Então, vamos medir as costas dividido em 2, a partir do centro da peça, tá? Dividido em 2, baixo 3 centímetros de ombro e a partir dessa baixada eu traço para cima até o retângulo a medida do meu ombro. O que restar é decote e da cintura para cima eu meço a nossa altura de cava e desenho a cava. Aí eu vou crescer 1 centímetro para o nosso ombro porque as costas é levemente mais alto, ok? Posso recortar.
Vou dobrar esse centímetro e vou copiar todo esse molde das costas para fazer as modificações para a parte da frente. Então, eu vou ter para a parte da frente o decote mais baixo, 6 centímetros, e posso redesenhar. Cava pelo menos 1 centímetro mais cavada, ok? E vou aumentar 2 centímetros para o transpasse do botão, uma linha paralela ao centro da frente. E posso recortar. Agora eu vou pegar a parte da frente da blusa e vou fazer o revel. Vou contornar 4 centímetros para fora do decote, o decote, a frente da blusa e 8 centímetros para dentro da barra, tá? E aí eu posso fazer essa linha mais ou menos curvada ou reta, tá? Pra gente fazer o revel, certo? Então, agora é só recortar. Vamos agora fazer a nossa manga. Pegue um papel e dobre ao meio com a largura da sua manga, tá? Vamos marcar a altura da manga que a gente quer e a largura da manga que a gente quer, ok? E aí, nós vamos medir as nossas cavas de costas e de frente e dividir por 2. Então, a gente faz uma linha com essa medida, uma linha na diagonal com essa medida e desenhamos o restante da manga. Aí eu vou fazer aquele S meio acentuado, ok? Sem muito mistério, porque é uma manguinha larga, tá, pessoal? E aí a gente recorta ele assim, dobrado, para depois, então, só retocar a parte da frente, que vai ser levemente mais cavada, 1 centímetro pelo menos, tá? E vamos cortar fora essa diferença. Certo? E aí, nós temos também gola. Nós temos os bolsos que você pode fazer conforme a sua vontade. Então, agora eu vou mostrar para vocês a gola. Mais uma vez, eu vou pegar um papel dobrado ao meio, vou medir o meu decote, lembrando que a gola não pega o decote todo, tá? Ele pode ficar aí uns 6 centímetros para dentro dos botões, ali na vista dos botões. Vou fazer com o papel dobrado a metade dessa medida, então metade das costas e a metade da frente, faço um retângulo, ok? E aí, pessoal, eu posso fazer ela mais pontudinha. Para fazer mais pontudinha, eu desloco 1 centímetro para fora, na ponta da gola, 1 centímetro na altura, na parte de baixo, 1 centímetro na altura, na parte de cima. E aí, é só recortar. E é assim que vai ficar pronta a nossa gola, que a gente vai cortar 2 vezes no tecido, 1 vez na entretela, ok? Bolsos, pessoal, eu deixei ao critério de vocês, tá? Já ensinei em outros vídeos, vocês podem ver. Mas é lógico que também esse molde está disponível no site para vocês baixarem, tá? Aí é só colocar no tecido, já está com margem de costura, e recortar todas as peças. É lógico que no corte, pessoal, eu posso fazer um jogo com essas linhas, no caso desse aqui que é listradinho, eu posso
jogar com as linhas, fazer as tampinhas dos bolsos na horizontal, né? Vocês vão perceber ao longo do vídeo que eu coloquei viés em tudo, fiz uma peça para que vocês possam costurar numa máquina doméstica sem precisar de overlock ou zigue-zague, ok? Então ele tá tudo com viés nas beiradas, no avesso, vou mostrar para vocês, tá? Aqui percebam que as costas eu ainda dividi para fazer uma pala, isso é opcional também, então aqui eu tô só com a parte de baixo das costas, mas eu simplesmente separei. Quando você separa a pala das costas, você coloca mais 1 centímetro de margem de costura, ok? Só isso, nas duas peças, na parte de baixo e na parte superior também. E peças que eu não modelei são os passantes, né, as presilhas do cinto, o próprio cinto que eu fiz com 10 centímetros de largura, então fechando ele vira 4 centímetros de largura, né? Então vamos à costura. Primeira coisa, pessoal, vou pegar e colocar os viés na beirada, porque eu não vou passar nem zigue-zague e nem overlock, tá? Eu vou fazer toda ela na minha máquina caseira, tá? Então eu vou colocar o viés onde será as beiradas de costura. Aqui, por exemplo, eu tô colocando na parte de cima do ombro da pala das costas, tá? Podem ver que eu cortei na linha horizontal, vai ficar diferente do restante do macacão. Então, essa pala fica assim, que vai ser o encontro do ombro, certo? E a parte inferior das costas eu também coloco o viés onde vai encontrar a pala, ok? Se você não quiser confundir, pode colocar tudo o mesmo viés. Eu coloquei o viés branco por dentro e coloquei o amarelo onde vai ficar para fora aparecendo, tá? Ó, prontinho. Agora eu vou colocar o viés amarelo, nesse caso, na parte inferior da pala, tá? Eu vou colocar ele pelo avesso para depois dobrar ele pelo direito. Então agora eu vou dobrar ele para o direito, tá? Dobra uma vez, dobra duas vezes e passa a costurinha na beiradinha do viés. Agora eu vou unir a parte superior e a inferior das costas, tá? Uma em cima da outra, ó, dessa forma. Posso alfinetar para facilitar o meu trabalho.
E vou passar a costurinha aqui próximo do viés, não no viés, tá? Onde tá o alfinete ali mesmo. Então agora, pessoal, não tem uma ordem correta, tá? Então as minhas costas aqui estão completas, certo? Eu posso ir preparando tudo que tiver viés, ok? Então eu vou fazer agora a minha gola, eu vou entretelar a gola, certo? E aí essa parte entretelada eu vou pregar o viés na beirada com um pé de máquina de distância, para depois eu fechar a gola propriamente dito, tá? Então vou fazer agora o viés da gola. Então agora eu posso refilar, tirar um pouco desse excesso de tecido aqui. Para então fechar minha gola, tá? Então agora, depois de refilado, eu posso fechar a gola. E sempre que você for passar uma costura numa peça que tá já costurada com outra que está sem costurar, como é aqui nesse caso, toma cuidado e dá uma puxadinha na parte que já está costurada, porque ela tende a dar uma encolhidinha, tá? E a parte que não está costurada vai tá mais livre, então ela vai sobrar mais, tá? Então, estica bem e mantém os dois bem firmes e passa a costura no mesmo lugar que você costurou o viés. Agora eu corto os cantinhos, as pontas, tá? Desviro. E então eu vou pespontar com uma costura fininha, próximo da beirada do tecido, sem pegar no viés, tá? É só para abrir mesmo, tá? Nesse lugar aqui, ao redor todo. E aí posso deixar ela reservadinha ali, que a gente vai colocar, das últimas coisas que a gente vai colocar. Então, como falei, você pode agora ir colocando o viés em todas as peças que você quiser. No meu caso, eu coloquei na gola, nos bolsos, o viés que aparece, tá? Na pala.
mas todas as peças estão com o viés por dentro. Então vocês vão perceber que o viés de dentro eu coloquei o branco, o viés de fora eu coloquei o amarelo, mas vocês podem colocar todos numa cor só, ok? Então, minha gola pronta, eu vou preparar agora o revel da parte da frente do macacão, dos botões, tá? Tá entretelado também, e eu vou passar viés nessa parte aqui de fora, nas duas partes. Revel pronto, também posso deixar de ladinho, que a gente vai pregar esse revel depois, tá? Tampinha do bolso, também tem que pôr o viés ao redor, menos na parte reta. Também está entretelado, tá? Onde eu tenho que colocar viés, eu entretelei para que não repuxe muito, tá? Então, vou pôr esse viés nas duas tampinhas, nos dois bolsos traseiros, nos dois dianteiros e nos bolsos superiores da blusa, ok? Tudo isso tá entretelado para que não repuxe muito com esse viés. Nem todos os tecidos a gente precisa fazer isso, tá? Mas nesse aqui é mais por uma segurança de não repuxar, da trama segurar bem, porque ele é uma trama mais ralinha, então por isso eu entretelei. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa aqui na gola, refilar, e aí eu vou fechar as tampinhas na mesma costura que eu coloquei o viés. Então vou desvirar, e como a gola também eu vou pespontar bem próximo ao viés para assentar essa tampinha. Esse procedimento então vai ser em duas tampinhas, tá, pessoal? Vou colocar a tampa nos bolsos traseiros, ok? E aí todos esses detalhes, bolsos, tampinhas, gola, vai estar tudo no site para você baixar.
Agora os bolsos, então eles também estão entretelados, ok? Eu vou preparar a boca do bolso primeiro, pregando o viés pelo avesso. E aí eu vou fechar o viés com uma, duas dobras e passar a costura bem na beiradinha. Então, agora com a boca do bolso pronta, todo o restante do bolso também vou colocar viés, tá? Pelo avesso também. E passando a costura assim, com ele aberto. Então, agora, com o viés colocado no bolso, eu vou localizar ele, centralizar ele na parte da frente do meu macacão, e quando for na traseira, a mesma coisa, tá, pessoal? Assim, com o viés aberto, vou alfinetar e vou fechar esse viés enquanto prego o bolso, tá? Eu vou mostrar pra vocês bem de pertinho para ficar mais fácil, mas ó, fechei o viés, dobro a pontinha para dentro e vou começar a costurar. Vou mostrar para vocês bem de perto, ok? Vou cortar esse excesso de viés, dobrar o viés como se fosse fechar, normal, tá, pessoal? Só que aí eu dobro essa pontinha para então eu começar a fechar e pregar o bolso na mesma costura. Retrocesso e vou então fechando esse viés já com o bolso localizado, tá? E aí não esqueçam que quando for chegando no final do bolso, no outro lado também precisa dobrar o cantinho para deixar ele bem quadradinho nos cantinhos, tá? Da boca do bolso. E aí eu vou passar uma segunda costura. Vai parecer um pesponto duplo, tá? Então, eu vou fazer essa segunda costura na outra beirada do viés.
Então, olha como fica os pespontinhos, tudo direitinho. Vamos fazer agora a outra frente, o outro bolso, tá? Então, agora eu vou passar o viés nos ombros da frente, para então depois eu juntar o ombro numa costura reta normalmente, tá? Então, agora eu vou juntar ombro de costas e frente com uma costura reta. Um pezinho de máquina normal. Então, aqui agora ombro fechado, olha como fica no avesso, muito bonito. Próximo passo, então, é pregar a manga. Ao contrário dos ombros, eu primeiro vou pregar a manga, para depois eu colocar o viés nas duas peças juntas, tá? Eu vou pregar a minha manga e quando chegar no ombro eu preciso abrir a costura, tá? Coloca um viezinho para cada lado para deixar aberta a costura. Quando eu for passar, ele vai ficar uma costura mais bonita com ela aberta. Então, ficou dessa forma e agora eu vou colocar o viés para cobrir essa beirada de tecido, tá?
dessa forma, costurando em cima do vincado. E agora eu vou fechar o meu viés. Fazendo a mesma coisa na outra manga, na outra cava. E o avesso da cava vai ficar dessa forma, todo limpinho com viés. Então agora eu vou pregar o revel na minha camisa do macacão, certo? Só a reta na parte da vista mesmo, do revel e da parte da frente. Vou juntar. Vou passar o viés no cantinho superior do revel pra gente fazer o acabamento completo, tá? Então aqui eu tô colocando o viés aberto para depois fechar. Então percebam que às vezes eu faço com o viés aberto, às vezes eu já fecho de uma vez e coloco e fecho, né? Mas por que aqui eu tô colocando aberto? Porque aí eu preciso fazer o acabamento da pontinha, né? Da quebrada ali do
do revel. Então, para fechar a ponta, é mais fácil eu pregar ele aberto e depois fechar. Então, eu fecho a ponta e aí fecho o restante do viés. Dessa forma. E aí eu posso passar a costurinha para fechar. Então agora eu pego a gola e faço um pique no meio para marcar o meio da gola. Aí eu vou pegar o decote do meu macacão e vou também fazer o pique no meio das costas do decote do macacão. Então agora eu vou juntar a parte entretelada da gola com o pique do decote, tá? E vou pregar até onde eu conseguir chegar com o pezinho da minha máquina, tá? Vai ficar um pedaço do decote sem gola, é isso mesmo. Então, terminando aqui a ponta da gola, eu vou marcar o revel. Então, olha, da gola para a ponta da vista tem um espacinho, ó. Então, eu vou marcar, fazer um piquezinho para deixar o outro lado igual. Então, eu faço um pique nos dois juntos para marcar, que aí eu sei a outra ponta da gola onde tem que ficar. Para então eu distribuir, já que eu comecei pregando a gola do centro, tá? Coloco então dessa forma e prego esse restante de gola com ela aberta, ó. Só na parte entretelada que está em contato com o decote do macacão. E aqui também eu vou colocar a costura a partir de onde o calcador deixar, tá, pessoal? Então vai ficar uma pontinha solta, sim, que depois quando eu for fechar o revel, aí eu já consigo pegar essa pontinha que tá solta ali. Então agora eu vou fechar o revel fazendo um sanduichinho aí da gola, ó. E essa costura vai até o ombro, tá?
Então agora eu vou tirar um cantinho aqui com a tesoura próximo à costura pra gente deixar esse canto bem bonitinho, tá? E ficar fácil de virar. Vamos então agora fechar o outro canto do revel. Então perceba que a hora que eu fecho, eu já pego aquele cantinho da gola que ficou solto e vou levando essa costura até o ombro. E aí então fica só a parte do decote das costas com a gola aberta por enquanto. Então agora eu posso fechar essa parte aberta da gola. Então eu vou fazer logo pertinho ali um piquezinho, tá? Faço um pique um pouquinho para dentro da ponta da costura, dessa forma. Para que eu consiga encaixar e fechar essa gola. Então aqui eu vou encaixar ali o início da costura, tá? Jogando a sobra de tecido para dentro da própria gola e dobrando essa parte superior por cima, ó, dessa forma. E vou passar a costura para fechar essa gola. Então, gola fechada, vocês vão ver que tá então ainda a ponta do revel solta, que eu vou prender agora, tá? É só fazer um retrocesso da ponta no ombro, tá? Na costura do ombro. Agora eu vou colocar o viés na lateral, desde a manga até a cintura, do mesmo jeito que eu coloquei nas outras peças, tá? Para substituir a overlock, tá? Esse viés. Claro que se vocês não quiserem fazer dessa forma, pode passar zigue-zague, pode fazer costura francesa e pode fazer o viés ou a overlock, tá?
It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, Então agora eu posso fechar a lateral. As duas laterais, na verdade, né? bring the funk back. Então a parte da blusa do macacão está quase pronta, só falta a barra da manga. Ok. Então agora eu vou preparar a parte da calça, fazendo os bolsos exatamente como eu fiz os bolsos da blusa. A única coisa que tem a mais são as tampinhas dos bolsos, mas os bolsos em si são totalmente iguais. O modo de fazer. Então eu prego o viés, depois fecho o viés, assim como eu fiz nos bolsos da blusa. Bring the funk back. Então agora eu prego o viés ao redor do restante do bolso, lateral e fundo, com o viés aberto pelo avesso do bolso. E antes de pregar o bolso, eu vou pegar as traseiras e fazer a pence de cintura. 1,5 cm de largura por 6 de altura, que vai ser a partir da pence que eu prego o bolso. É a altura ideal do bolso, tá? Essas pences estão na modelagem de vocês. Depois que eu fizer as pences, então eu posso localizar esse bolso. Então a gente centraliza o bolso nas larguras, né? E na altura a gente faz no final dessa pence de 6 centímetros.
E assim como os bolsos superiores, enquanto a gente fecha o viés, a gente prega o bolso, dobrando a primeira pontinha para então pregar o restante do bolso. Então agora as tampinhas do bolso que eu já havia deixado prontinha, preparada, é a hora de eu pregar, ok? Encostada no bolso, só que virada para cima, para que depois que eu passar essa costura fixando a tampinha, eu vire ela para baixo e rebata a costura, ok? Terminando de pregar, então, como falei, agora eu coloco essa tampinha para baixo, onde vai ser a posição dela, e com o pezinho de máquina eu rebato essa costura. Então agora, para medir o outro bolso, eu sempre faço dessa forma: prego um, coloco a outra parte em cima desse, para que eu tateie o bolso de baixo e consiga deixar o outro exatamente na mesma altura.
Então, agora bolso pronto, eu vou pregar o viés no gancho separadamente, para então depois passar a costura de junção do gancho. Então, pessoal, no gancho da frente também a gente tem que colocar, tá? Em todas as voltinhas, na vista do zíper, tudo, a gente precisa colocar esse viés para então pregar zíper, fechar e etc, ok? Assim como estou fazendo aqui, ó. Ganchinho, vista, que eu só vou dobrar, tudo precisa do viés. Vou colocar o viés também nas laterais da calça, de frente e de traseira. A traseira eu já posso colocar, tá? A frente eu ainda vou colocar o bolso externo na parte da frente, para depois colocar o viés.
Então agora eu vou preparar o bolso externo da frente, do mesmo jeito que eu fiz os bolsos da blusa e da traseira, tá? A única coisa que vai mudar é o formato. Então eu vou preparar primeiro a boca do bolso, depois o contorno do resto do bolso, ok? Então, vamos pregar o viés ao redor do resto do bolso, para então a gente pregar ele na frente da calça, tá bom? Então, dobramos uma vez, duas vezes e pregamos o bolso na frente da calça do macacão. Aqui eu vou passar uma costurinha então para não ficar incomodando, tá? A parte solta do bolso, só para firmar mesmo, tá? E aqui eu já dobro meu viés duas vezes para fechar e pregar ao mesmo tempo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, clica no sininho para você receber suas notificações dos próximos vídeos. Qualquer dúvida, pessoal, comenta aqui embaixo nos comentários, tá? Pergunta o que você precisa saber que eu vou te responder. Os moldes estão disponíveis no site Baixa em Função Pôster para que vocês possam fazer esse macacão. Mostrei para vocês a modelagem básica dele, a calça, a blusa, mas para baixar você tem também moldes, revel e tudo mais, tá? Agora eu vou passar a segunda costura. Como se fosse um pespontinho mesmo de calça jeans, uma costura do lado da outra. Então agora é só fixar o outro bolso também, tá, pessoal? De forma espelhada, mas é só fazer a mesma forma.
Então agora, com o bolso pregado, eu vou passar o viés na lateral da frente. Agora eu vou fechar o gancho até onde vai ser a vista do zíper, tá? Porque eu não vou fazer parte a mais para esconder zíper, nada, eu vou fazer exatamente ali. Então eu vou passar essa costurinha nesse ganchinho, nesse vincado, para então eu colocar meu zíper. Agora eu vou colocar o viés no entrepernas, tá? De uma ponta da perna, passando pelo gancho até a ponta da outra perna. Então agora eu vou fechar lateral e meio da perna. Por que eu não coloquei o zíper aqui ainda, pessoal? Porque se vocês quiserem, vocês podem colocar botão depois. Então o importante agora é fechar entre pernas e as laterais da calça, tá? E aí na hora que vocês forem fazer o fechamento ali da cintura, vocês podem decidir se querem fechar com botão, com zíper ou até deixá-la mais larguinha, que não precise nem de botão nem de zíper, mas o importante agora é montar a calça por si só. Para fechar gancho, eu sempre começo da costura do gancho, tá? Para fechar entre as pernas ali, eu sempre começo da costura do gancho em direção a uma perna, depois retomo do mesmo lugar em direção à outra perna.
Pessoal, então agora eu vou colocar o zíper propriamente dito, tá? Então, é uma forma diferente de colocar, não é certo nem errado, é a minha forma de colocar. Tenho só essa forma de colocar? Não, tenho várias. Mas, como aqui eu queria só fazer dobra, não queria encher muito de tecido e recorte, porque ele é já bem trabalhoso, então eu quis abreviar o passo do zíper, tá? Vou primeiro dobrar a vista para onde vai ficar pregado o meu zíper atrás, na frente do meu zíper, né? E vou passar uma costurinha fininha só dobrando essa vista. Em alguns outros casos, você vai pregar um tecido aqui, rebater costura. Nesse caso, a gente fez tudo numa peça só e dobrar para pegar o zíper, ok? Ó, dobradinha, pronta para receber o zíper. Olha. Vou agora pregar o zíper propriamente dito. Direito do zíper com direito da calça, tá? Dessa forma, deixando uma beiradinha para dentro, ok? Não precisa ser tão próximo aos dentes do zíper, pode ser um pouquinho mais na beirada. Então, eu vou dobrar o pedacinho do zíper que é inutilizado, tá? E vou passar uma costura na beirada do zíper. Depois disso, eu vou tombar meu zíper pro lado de dentro, tá? Então, eu vou virar ele pro direito e vou passar uma costurinha tombando o meu zíper. Todo zíper dá para fazer isso? Não. Nesse caso, o tecido do meu zíper não é tão grosso, então eu consigo fazer. Nem todos vão ficar bom não, tá, pessoal? Então, às vezes vocês têm que fazer de outra forma ou um tecido maior para vocês fazerem uma leve preguinha e embutir ele dentro da preguinha. Nesse caso aqui eu consegui fazer porque o zíper não é de um tecido grosso. Pregadinho o zíper, vou fechar aqui e vou pregar a vista da frente para esconder ele. Então, agora eu vou passar essa costura firmando o zíper do outro lado da vista. Agora eu passo o pesponto do zíper, da vista do zíper, tá? Quando termina o zíper, que a gente chega no metalzinho do terminal do zíper, você para, faz um retrocesso para depois você pegar a vista inteira e pespontar também a partir dali, tá? Junto tudo no final. E vou fazer esse arredondadinho a partir de onde eu parei a costura, tá?
Zíper pregado, agora eu vou juntar a cintura, blusa com calça. Aí nós temos uma diferença. Quando você faz uma blusa, ele tem a vista dos botões num lugar. O que não encaixa quando você faz a vista do zíper. Então, eu vou fazer um degrauzinho para que se encaixe aqui. Vou virar o revel do avesso e vou fazer uma linha diagonal de uns 2 centímetros de distância da ponta da costura. Então, ó, virando a pontinha, eu vou fazer um degrau, na verdade, para encaixar na vista do zíper. Se você não se incomoda de ter essa sensação de torto no macacão, não tem problema, você não precisa fazer, é só encaixar. Eu me incomodo um pouquinho, então por isso eu tô fazendo esse degrau, para que as vistas realmente não se encontrem. A hora que eu coloco o cinto do macacão, isso perde o efeito, não aparece, tá? Então, agora eu encaixo a vista do zíper na vista dos botões, colocando o revel por fora, tá? Fazendo um sanduíche com a vista do zíper, tá bom? E passo uma costura de um pé de máquina normalmente. Então, pessoal, quando eu chego na blusa, eu tenho uma abertura maior. A cintura da minha calça é menor do que a cintura da minha blusa. Então, eu posso ir embebendo o tecido da blusa para que se encaixe na calça, ok? O que tem de costura com viés, eu abro todas. E aí, pessoal, eu vou retomar do outro lado aqui para vocês verem, tá? O revel, eu também vou encaixar o zíper dentro. Só que desse lado eu não preciso deixar degrau, ok? Encaixo direitinho no canto sem precisar deixar degrau aqui. É só na parte da frente que a gente deixa o degrau, tá? E posso passar a costura fechando o restante dessa cintura. Vou pespontar a vista dos botões, ok? Até no ombro da gola. Então, agora nessa cintura eu também vou pregar um viés cobrindo toda essa costura, tá? Vou pregar um viés aberto e aí eu rebato na própria peça.
Então, aqui eu vou fazer com ele aberto. É lógico que pode ser tudo da mesma cor, tá, pessoal? Não precisa ter diferença de cor. Eu vou com esse viés até por dentro do revel, que depois quando eu pespontar o revel, eu escondo a ponta dele, tá? Então não precisa se preocupar em fazer viradinha para fazer o finalzinho ali perfeito, porque a gente vai esconder com outras costuras. Então agora eu vou pregar na peça ele aberto dessa forma, ó. Escondendo toda essa costura dentro desse viés, costurando na outra bordinha do viés. Ó, aqui eu não vou precisar fazer a ponta, porque depois o revel vai esconder, ok? Rebatendo então na própria peça. Então aqui agora eu vou fechar o meu revel com um retrocesso pequenininho, só para que a gente esconda a ponta desse viés, tá? Agora eu vou fazer a barra da perna da calça com duas viradinhas, ou você pode fazer primeiro uma virada, depois a outra, ou você pode passar o viés na barra e fazer uma virada só. Isso é a sua escolha. Você pode deixar essa calça longa, ou como eu fiz a minha, deixei curta. Vocês vão perceber que a modelagem é de uma calça longa, mas eu acabei deixando ela pantacur. Mas a modelagem é a mesma e o comprimento vocês podem definir.
Então, agora eu vou fazer a barra das duas mangas também. E como eu vou fazer tipo um barra italiana, uma barra virada, eu vou fazer uma barrinha fina primeiro, com uma viradinha, para depois, quando eu for fazer a barra mais larga, ficar mais fácil para mim, para controlar essa costura, tá? E não torcer a manga. Então, tô fazendo aqui uma virada mais fina e passando a costura, para depois fazer uma virada de pelo menos 6 centímetros de largura. Então, agora eu vou encontrar as costurinhas, né, debaixo do braço e passar essa costura para depois virar a barra. Então, vou virar a minha manga do direito. Vou dobrar por cima da costura dessa forma. Olha, eu dobro por cima da costura e vou fazer um retrocesso para prender essa parte na minha costura. E a parte de cima da manga, eu vou pregar botões para prender, tá? Mas você pode também passar uma costura direto aqui, para que ela fique assim, com o aspecto de manga virada mesmo. Faço o retrocesso bem na costura de junção, tá, pessoal? Vou fazer os passantes, então eu fiz, ó, uma dobrinha, duas dobrinhas e uma terceira dobra. Esse tecido tem 4 centímetros de largura, ok? Vou colocar nas duas costuras laterais da calça, na cintura, mas acabei depois também colocando um no centro da cintura da traseira e 2 na frente, próximo aos bolsos, tá? Como uma calça normal. Esse passante pode ter a altura da faixa que você fizer para sua cintura ou de um cinto que você possa usar também, sem problema algum. Então, vou colocar na costura lateral. Dobro a ponta, prego metade para cima da cintura, da junção de cintura, e a outra metade para baixo na calça. E afinal você pode colocar quantos passantes você quiser, tá?
Então agora, pessoal, meu macacão tá terminado, tá? Então eu vou pregar os botões, já marquei os botões de 8 em 8 centímetros. E vou fazer as casinhas também na mesma altura. Eu tenho um vídeo que vou deixar endereço para vocês aqui para mostrar como eu faço nessa máquina, tá? Os botões. Você pode pregar à mão ou pregar na máquina, tá? Então eu vou pregar meus botões na vista da frente, nos bolsos da traseira que tem tampinha e em cima da manga para segurar a barrinha virada, tá, pessoal? Então agora eu vou fazer as casinhas de botão. Então, as casinhas prontas, agora só falta a faixa da cintura, tá? Eu vou fazer uma faixa com 4 centímetros de largura. Então, eu vou cortar uma tira de tecido com o tamanho da faixa que eu quero, com uma largura de 10 centímetros para eu dobrar e fechar na costura e virar 4 centímetros. Então, vou fechar minha faixa, vou deixar um pedacinho aberto, coisa de uns 4 centímetros,
retomo. Posso fazer isso em qualquer lugar da faixa, tá, pessoal? Porque depois eu vou pespontar ela e fecho esse buraquinho, que vai nos ajudar para poder virar ela pro direito, tá? Então, ó, um pedacinho só pra gente poder desvirar, ok? Desvirando, eu vou passar uma costura para pespontar e já fechar esse buraquinho que eu deixei para a gente poder virar. Então, nosso macacão tá pronto, é só passar a faixa na cintura ou usar com cinto, assim como vocês desejarem. Ele não é uma obrigação, mas uma opção de acabamento, tá, pessoal? Caso vocês não tenham overlock e não queiram usar a zigue-zague, mas podem fazer normalmente os mesmos passos com a máquina overlock, ok? Espero que tenham gostado do vídeo, não deixem de curtir, de compartilhar, de assistir quantas vezes vocês quiserem e precisarem, pois costura é questão de paciência e persistência. Fiquem com Deus e até a próxima!